Ray Dalio acabou de sair de Harvard, a ilustre universidade que atrai graduados ambiciosos em finanças de todo o mundo. E Dalio é, acima de tudo, ambicioso. Diferente da maioria em Harvard, ele veio do nada. Tudo o que ele tem é fogo nos olhos e um sonho. Não demora muito para que ele esteja trabalhando em Wall Street e convivendo com os tipos mais competitivos, ambiciosos e famintos por dinheiro que existem. E ele nunca se sentiu tão em casa. Não só sobrevive, o jovem Dalio prospera. Seu talento, nato para prever movimentos de ações e commodities, se mostra útil e incrivelmente lucrativo. A cada negociação bem-sucedida, sua carteira de clientes cresce, assim como sua confiança. Mas quanto mais confiante, mais ousado ele fica. Enquanto ele faz uma palestra na Convenção de Alimentos e Produtores da Califórnia, ele paga para uma stripper tirar o manto na frente da plateia. Numa noite, ele sai para beber com a equipe na véspera de Natal de 1974. As tensões aumentam entre ele e o chefe, levando a uma discussão acalorada e bêbada. Quem negocia melhor? Quem tem o carro mais rápido? Quem tem a mulher mais bonita? Uau! Seja lá sobre o que eles discutiram, terminou com Dalio dando um soco bem no rosto do chefe. Hoje, Dalio construiu o maior fundo de hedge do mundo e é reconhecido como um dos maiores investidores. Então, como Dalio passa de brigão de bar a gestor do maior fundo de hedge existente? Por que Dalio lidera seu fundo de hedge de forma tão radicalmente transparente? O que Dalio está tentando nos ensinar em seus livros e por meio de sua extensa criação de conteúdo online? Esta é a lendária história de Ray Dalio. Raymond Thomas Dalio cresce em Long Island, Nova York. Bem, meu pai era um músico de jazz, trabalhava até tarde da noite. E minha mãe, sabe, me amava demais. Fui muito sortudo por ter uma mãe que me amava e um pai com um caráter forte e criativo. Ray parece um garoto comum, gosta de jogar beisebol com os amigos e odeia a escola. Ele acha que há memorização demais e pouca compreensão. Ele acha o conteúdo uma teoria abstrata sem um propósito claro. Aos 8 anos, ele decide traçar seu próprio caminho para o sucesso. O ambicioso Dalio faz o que pode, corta grama, remove neve e notavelmente trabalha como caddy de golfe. Como acabou acontecendo, esse trabalho mudaria o curso da vida dele para sempre. A economia dos Estados Unidos naquela época estava em alta. A maioria dos estrategistas de guerra sabe que os Estados Unidos têm um grande parque industrial, que se ainda estiver em operação ao final da guerra, é capaz de proporcionar um nível de emprego e prosperidade em tempos de paz. Além de tudo o que a América já experimentou até agora. Enquanto o mundo se recupera da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos saem praticamente ilesos. Com suas fábricas intactas, o país nunca foi tão dominante e o mercado de ações em alta reflete isso. É só disso que todo mundo fala. Os campos de golfe são conhecidos como esconderijos de Wall Street. Cara, Dalio acaba carregando os tacos para muitos e enquanto eles falam sobre o mercado de ações, ele escuta atentamente. Com o dinheiro poupado em bicos, inicia sua carreira de investidor aos 12 anos. Usei o dinheiro que ganhei carregando tacos para investir. Eu não sabia o que fazia. Comprei minha primeira ação de uma empresa que conhecia e era vendida por menos de $5. Esse era o meu critério, porque eu pensei que poderia comprar mais ações e isso significava que, se subisse, eu ganharia mais dinheiro. Obviamente isso foi uma estupidez, mas eu tive sorte. A primeira empresa que comprei estava prestes a falir, mas alguém a adquiriu e ela triplicou de valor. E eu pensei, esse jogo é fácil, então eu fiquei viciado. Após seu primeiro sucesso, Dalio ficou viciado e continuou negociando ao longo dos anos. No ensino médio, ele já tinha investimentos no valor de milhares de dólares. Após sair da escola, Dalio vai para a Universidade de Long Island, onde vê os Beatles indo para a Índia. Eles vão fazer um show? Não, eles estão lá. Para estudar meditação com um yogi, Dalio, naturalmente curioso, aprende a meditar também e fica surpreso com o quanto gosta disso. Veja o dragão gigante. A meditação me deu esse tipo de equanimidade. Então, eu olho para as coisas que talvez eu não queira que aconteçam, mas consigo lidar com elas de forma calma e melhor. Isso te ajuda a se elevar, além de si mesmo e da situação. É algo muito importante para mim.
Essa curiosidade adolescente vira um hábito, do qual ele dependerá pelo resto da vida, especialmente em momentos difíceis. Como um guerreiro, contendo a respiração enquanto se prepara para a guerra, e uma guerra própria de Dálio se aproxima lentamente. Dálio se forma com um bacharelado em ciências, mas se especializa em finanças, definindo de vez o rumo de sua carreira. Ele decide ganhar experiência e passa o verão como assistente na Bolsa de Valores de Nova York. Dálio arregala os olhos ao entrar pela primeira vez no coração de Wall Street. É um lugar agitado, cheio de atividade. Mal sabe Dálio que será testemunha de um dos maiores eventos do século. Eu ordenei ao secretário do Tesouro que tome as medidas necessárias para defender o dólar contra os especuladores. Eu ordenei ao secretário Connolly que suspenda temporariamente a conversibilidade do dólar em ouro. Richard Nixon faz o impensável. Ele retira os Estados Unidos do padrão ouro. Até esse momento, cada dólar podia ser convertido por uma certa quantidade de ouro. Hoje, tanto o dólar quanto o Dogecoin não têm lastro. Quando Dálio chega ao trabalho no dia seguinte, presencia as consequências. Wall Street está em caos. Dálio prevê colapso do mercado, mas a bolsa dispara. Agora que o dólar não é mais lastreado por nada, seu valor despenca, a inflação dispara e tudo, desde o ouro até as ações, de repente sobe. Embora Dálio nunca tenha visto nada parecido em sua vida, ele descobre que isso já aconteceu antes. Na verdade, ele passa o verão inteiro estudando fenômenos semelhantes ao longo de toda a história. Ele percebe repetidamente que a desvalorização da moeda sempre resulta em inflação. Agora, a reação do mercado de ações parece óbvia para ele. Pela primeira vez, Dálio percebe um padrão e entende que a máquina econômica é, na verdade, apenas uma junção de padrões. Apesar de parecer complexa, a economia funciona de forma simples e mecânica. Ela é composta por algumas partes simples e muitas transações simples que se repetem inúmeras vezes. Se aprendesse e entendesse esses padrões, ele preveria como a economia reagiria a certos eventos. Isso pode significar prever o mercado de ações, e isso, meus amigos, é muito dinheiro. Depois do verão, ele vai para a Harvard Business School e consegue um mestre em administração de empresas. Depois, ele é contratado como operador de futuros na Shearson, tradicional banco de investimentos e consultoria financeira de Nova York. Como consultores respeitados para o investidor sério, nós da Shearson American Express recomendamos que você invista seu tempo antes de investir seu dinheiro. Shearson American Express e o investidor sério. Nesse período, ele orienta fazendeiros e criadores de gado a proteger riscos com contratos futuros. O preço do grão, trigo ou qualquer produto está sempre oscilando. Para um fazendeiro, esse é um risco constante no seu negócio. Se o grão encarece, os lucros deles são muito afetados. Dálio explica sobre contratos futuros usados para fixar o preço desses materiais, sem mais flutuações e sem mais surpresas desagradáveis. Nos bastidores, ele aprimora suas habilidades em negociar contratos futuros. Embora o trabalho que ele faz seja importante, não demora muito para que ele se veja em conflito com a empresa. Dálio sente que a estrutura de gestão está o incomodando. Há um atrito constante. As tensões fervilham na Shearson, aumentando cada vez mais até que, eventualmente... Cale a boca! Não muito tempo depois, Dálio se vê sem emprego, desempregado e jogado de lado. Não dá para não imaginar Dálio se arrependendo da decisão. Ele tinha um emprego estável e importante. Ele estava fazendo o que amava. Talvez ele se pergunte se as coisas poderiam ter sido diferentes, talvez ele se pergunte se deveria ter seguido as regras. E, de fato, muitos jovens ambiciosos têm esse pensamento de vez em quando. Eu também, às vezes, penso como teria sido minha carreira se eu tivesse tomado outras decisões em certos momentos da minha vida. Mesmo com o final explosivo de Dálio na empresa, há um lado positivo. Apesar de seu descontrole, manteve a maioria dos clientes e a rede criada na Shearson. Surpreendentemente, permaneceram leais e decidiram ficar com ele em vez da empresa. Se você consegue ganhar dinheiro, quem se importa com quem você bate? Traumatizado pela estrutura rígida da vida corporativa, Dálio decide abrir sua própria empresa, a Bridgewater Associates. Tudo começa de forma humilde.
A Bridgewater Associates começou como consultoria fundada por Ray Dalio em seu apartamento de 2 quartos em Nova York. A empresa inicia com consultoria e gestão de fundos corporativos e cresce quando McDonald's vira cliente. Dalio passou anos estudando padrões e a lógica da economia. Seus clientes ligam para ele regularmente para saber sua opinião sobre isso e aquilo que está acontecendo na economia. Isso acaba incomodando-o bastante. Dalio escreve seus pensamentos sobre o mercado todos os dias, as tendências que ele vê nos mercados globais, oportunidades e assim por diante. Ele vende uma assinatura para suas análises chamadas de observações diárias, devido à alta demanda por seus insights. Está indo bem para Dalio e seus novos empreendimentos, não só com suas observações diárias por assinatura, mas também com a gestão de seu fundo, a Bridgewater. Veja quando juntos eles destroem. A Bridgewater próspera após conquistar o McDonald's como cliente e agora orienta outros grandes nomes como Lane Processing, produtora líder de frango nos Estados Unidos da América, além de fundos de pensão como o Banco Mundial e a Eastman Kodak. Seus comentários diários são muito populares e elevam ainda mais a reputação de Dalio no mundo financeiro. A maior força de Dalio é sua habilidade de proteger essas empresas contra riscos, e em 1981 Dalio prevê um colapso financeiro. À medida que a economia começa a desacelerar e os mercados apresentam um aumento na volatilidade, ele conclui que uma recessão é iminente. A tese de Dalio se apoia na desaceleração econômica, volatilidade do mercado e excesso de empréstimos dos bancos dos Estados Unidos da América a empresas estrangeiras. Eventualmente, à medida que os sinais se tornam mais claros, ele fica mais confiante em sua previsão. Ele divulga publicamente sua previsão de uma crise econômica e escreve com confiança em suas observações diárias, para se prepararem porque a depressão está chegando e vai ser feia. Empolgado com seu sucesso inicial, Dalio aposta todas as contas da Bridgewater em uma grande recessão. E eu estava completamente errado. Essa previsão ousada é devastadora para Dalio, a Bridgewater e seus clientes. Em vez de uma recessão econômica, 1982 marca o início do que viria a ser uma das maiores altas da história dos Estados Unidos, durando quase 2 décadas. A Bridgewater está em frangalhos. Ele prejudica os clientes, cujas carteiras feitas para a recessão perdem valor durante a alta do mercado. Sem surpresa, todos os clientes encerram relações com a Bridgewater. Enquanto a empresa perde dinheiro rapidamente, ele é forçado a fazer o impensável, demitir todos os funcionários da Bridgewater. Dalio, o astro de Wall Street, até precisa pegar um empréstimo de $4.000 com o pai só para manter o negócio funcionando. O jovem Dalio voa perto demais do sol. Antes muito confiante em suas previsões de mercado, até arrogante, Dalio acaba humilhado pelo fracasso. A Bridgewater fica à beira da falência e parece que talvez nunca se recupere. O abismo. Qual é o seu abismo? Vai chegar um momento em que você vai passar por uma situação terrível. E ao refletir sobre essa situação, você passa por uma metamorfose, uma mudança pessoal. No meu caso, foi em 1982. Minha experiência durante esse período foi como uma série de pancadas na cabeça com um taco de beisebol. Estar tão errado, e especialmente tão publicamente errado, foi incrivelmente humilhante e me custou praticamente tudo o que eu havia construído na Bridgewater. No entanto, esse fracasso seria o ponto de virada na carreira de Dalio. Ele mesmo chega a dizer isso. Foi uma das experiências mais dolorosas da minha vida, mas acabou sendo uma das maiores experiências da minha vida, porque isso mudou minha atitude em relação à tomada de decisões, o que me levou a perceber que dor mais reflexão é igual a progresso. O fracasso pode ser um professor severo, mas é um dos mais eficazes que existem. Após esse fracasso, Dalio troca sua confiança excessiva por uma mente totalmente aberta. Agora ele entende que precisa ser desafiado por outros para aprender e chegar a conclusões mais sólidas. Para garantir isso, nasce a ideia da meritocracia. Meritocracia de ideias real, na qual os objetivos são trabalho significativo e relacionamentos significativos. Dalio reconstrói cuidadosamente a Bridgewater com pessoas que não são apenas inteligentes e qualificadas, mas com pessoas que desafiarão agressivamente suas próprias ideias, para evitar que ele fique míope ou arrogante com suas previsões. Com a meritocracia de ideias guiando a recuperação da Bridgewater, a empresa muda a estratégia ao lançar o novo fundo de gestão, o Puri Alpha.
O Pure Alpha busca investir em empresas que considera imunes ao mercado. O objetivo é ter um beta ou fator de correlação com o mercado igual a 0. E, em vez disso, focar, como o nome sugere, puramente no alfa, ou seja, em ganhos de investimento que são atribuídos a fatores além dos simples ganhos de mercado. A Bridgewater foi a primeira a separar alfa e beta. A estratégia principal do Pure Alpha é montar um portfólio de alfa ideal, reduzindo riscos ao alocar investimentos em diversos ativos não correlacionados. Esse produto marca a criação da Bridgewater moderna que conhecemos. Após lançar o Pure Alpha, Délio lança anos depois outro grande produto, o All Weather, um fundo que coloca a gestão de risco acima de tudo. A estratégia é manter uma parte significativa do portfólio em títulos, enquanto diversifica bastante a parte de ações do portfólio para minimizar o risco. A Bridgewater recupera clientes lentamente enquanto o Délio adota uma abordagem de investimento mais equilibrada e lança novos produtos. A empresa está gerando lucros constantes, mas está apenas acompanhando mais ou menos o mercado por cerca de uma década. O Pure Alpha está realmente funcionando ou está apenas acompanhando o sucesso geral do mercado? O ponto de virada para a Bridgewater e a redenção de Délio foi em 2002, quando o mercado de ações caiu mais de 22%. No entanto, o portfólio Pure Alpha da Bridgewater mal cai alguns pontos percentuais, provando a eficácia do fundo em proteger contra o risco do mercado. A partir daí, a empresa rapidamente conquista clientes enormes, desde fundos de pensão estaduais dos Estados Unidos da América até grandes bancos internacionais em seu caminho para se tornar o maior fundo de hedge do mundo. Em 2005, Délio retorna ao topo do mundo, porém o fracasso o deixou mais cauteloso e disciplinado. Agora, ele entende a importância de tomar decisões equilibradas e calculadas. Délio ressurge mais sábio e cauteloso para não repetir erros. Nosso novo Délio colocaria sua nova abordagem à prova mais difícil de todas apenas alguns anos depois. Em 2007, Délio está prestes a fazer uma grande jogada. Apesar de sua previsão errada da última vez, lá em 1981, ele ousadamente prevê uma recessão mais uma vez. Ele e seus analistas estimam que quase $1 trilhão em dívidas mantidas pelas maiores instituições financeiras e bancos do mundo eram dívidas podres. Ou seja, provavelmente não seriam pagas. Se ele estivesse certo, as consequências seriam graves. Ele ajusta os portfólios da Bridgewater em preparação para um colapso financeiro. Estamos com uma queda entre 3% e 4,5%. 16%. 18%. 21%. Estamos com queda de 43% agora. O que está acontecendo em Wall Street? Num piscar de olhos, o mercado de ações desaba. Bear Stearns e Lehman Brothers, nomes considerados intocáveis, de repente colapsam como dominós. Hedge funds despreparados sofrem impacto? Délio ficou preocupado com os investimentos do banco em títulos hipotecários e retirou a empresa de grandes bancos como Lehman Brothers e Bear Stearns pouco antes de sua falência. Ainda assim, Délio estava certo. Os clientes da Bridgewater não só resistem à crise, mas lucram com retorno de 9,5%, enquanto outros têm prejuízos. Pure Alpha e All Weather funcionaram como Délio esperava. O restante é história. A Bridgewater segue entregando retornos consistentes e ajustados ao risco aos investidores, permanecendo como o maior fundo de hedge do mundo, avaliado em impressionantes $140 bilhões. No entanto, apenas administrar o maior fundo de hedge da história não é suficiente. Para um megalomaníaco do nível de Délio, Délio busca conquistar uma influência massiva para complementar seu enorme fundo de hedge. Seguindo os passos de suas observações diárias do início de sua carreira, Délio escreve vários livros sobre macroeconomia e investimentos ao longo dos anos, como Princípios em 2011. E ao longo desses anos acumulei um monte de princípios que me ajudaram a ter sucesso e eu só queria repassá-los. Os temas centrais incluem a natureza cíclica da economia e o estilo de gestão corporativa de Délio, duas coisas que já vimos ser importantes para Délio. A equipe dele posta citações dos livros todos os dias. Esses livros refletem a sabedoria que Délio possui atualmente. Como esses conceitos são considerados a base de grande parte do investimento macroeconômico global moderno. Uma estratégia de investimento que se tornou uma das mais prevalentes e bem-sucedidas na indústria dos fundos de hedge. Então, se ele é tão sábio, quais tendências futuras o sábio Délio vê no horizonte? Para começar, a China.
Os Estados Unidos estão melhorando em um ritmo mais lento do que a China por várias vantagens que eles têm lá. Eles formam 8 vezes mais engenheiros de computação, têm dados abertos, entre outros. Apesar da turbulência política recente, Delio segue otimista sobre o futuro da China como potência econômica mundial. A Bridgewater até teve algumas perdas sérias recentemente em suas apostas em empresas chinesas, mas Delio continua sendo um defensor de uma China forte no futuro. E o motivo para isso pode ser um pouco mais do que aparenta. Delio faz esforços consideráveis para captar recursos de indivíduos com patrimônio líquido ultra elevado na China. Esses esforços têm grande sucesso e aumentam os ativos sob gestão da Bridgewater. O otimismo dele sobre a China é real ou apenas uma estratégia para atrair investidores chineses? Difícil dizer, mas o que sabemos é que ele está colocando o dinheiro onde fala, investindo bilhões em empresas chinesas. No entanto, as ações chinesas estão indo pior do que nunca devido às recentes dificuldades geopolíticas. Enquanto ele observa a China enfrentar dificuldades, à medida que Delio chega aos 70 anos, toma uma das decisões mais difíceis de sua vida. Após 47 anos guiando a Bridgewater pelos altos e baixos, Delio finalmente deixa o comando da empresa em outubro de 2022. No mundo dos investimentos, ele revolucionou alguns veículos de investimento e o investimento macroeconômico. Ele criou o maior fundo de hedge. Ele realizou isso como filho de músico de classe média e é sem dúvida um gênio dos investimentos, comparável a outras lendas do mercado. Mesmo assim, ao olhar para a história de Delio, essas não são as lições mais importantes. Para mim, a principal lição é como ele pensa e enxerga o mundo de forma diferente, o que gera abordagens únicas. É a meritocracia de ideias dele, sua transparência radical, é a abundância de percepções ou princípios para o sucesso, como ele chama, princípios que ele reuniu ao longo de uma carreira de contemplação. Que tudo é uma máquina, tudo que é complexo pode ser reduzido a algo simples e compreensível. Que a verdade é a base essencial para o sucesso, que só buscando objetivos audaciosos e falhando repetidas vezes é que podemos ter sucesso e crescer. Embora Delio tenha se tornado notório no mundo dos investimentos, seus ensinamentos são universais.